Bom, sobre a prisão do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, nós vamos conversar agora com o advogado especialista em direito penal, Raul Abramo Ariano. Muito bem-vindo. Uma boa tarde, doutor. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Doutor, a questão mais tratada aí pelos juristas no momento é a competência de seu julgamento. No seu entendimento, essa competência seria do STF, o Supremo Tribunal Federal? Excelente pergunta. É realmente uma questão que vem sendo muito discutida, né? No meu entender, sim, é uma competência do STF. Isso se dá muito em razão de uma competência que foi fixada lá atrás, né, em razão do inquérito das fake news, etc., que é um provimento do regimento interno, que ele autoriza que seja feita uma investigação, seja inaugurada uma investigação diretamente pelo STF, quando as possíveis vítimas envolvidas são os ministros ou os possíveis atos criminosos se dão nesse contexto, né? Em relação a isso, eu acho que ficou muito claro nos ataques sofridos lamentáveis de que um dos alvos realmente era o STF, né? Então, no âmbito já dessa investigação, desse contexto todo, foi feita a requisição, né, se eu não me engano, foi o diretor-geral da Polícia Federal que fez a requisição de prisão, né, e o ministro Alexandre de Moraes, ele atendeu a esse pedido, então, determinando efetivamente o cumprimento da ordem. Doutora, a pergunta agora é do Jorge Serrão. Doutor, no mundo jurídico, como é que está sendo sentido aí a prisão do Anderson Torres, que se notabilizou no Ministério da Justiça por ter sido um dos recordistas em apreensão de drogas? Ele foi o ministro da Justiça que, historicamente, mais promoveu a apreensão de drogas na gestão dele. Isso pode ser considerado também como uma espécie de retaliação do sistema contra o Anderson Torres? Olha, eu admito que eu não vi esse tipo de reação dos membros do judiciário, ou dos juristas, até porque a própria decisão do Alexandre de Moraes, ela traz uma fundamentação bastante interessante, né, relacionada ao contexto geral em que tudo ocorreu. O próprio ministro da Justiça também, né, teria afirmado que o Anderson Torres, ele modificou ali todo o esquema de segurança, o alto escalão da secretaria, e logo saiu de férias, não atendendo a chamados da polícia, do Senado, né? Então, eu acredito que, em relação a essa prisão específica, há um distanciamento da atuação anterior, que o Anderson Torres possa ter ou não pontos positivos, né? As reações que eu vi, elas se circundam muito relacionadas efetivamente a esse episódio, né? Enfim, essa leitura de uma possível retaliação também não verifiquei. Bom, a gente volta a conversar, então, com o advogado especialista em direito penal, Raul Abramo. Doutor Raul, muitas perguntas ainda a serem respondidas em relação a Anderson Torres, né? Mas eu acho que a principal talvez seja que crimes ele cometeu e qual a penalidade para esses crimes. Bom, a gente está falando aqui ainda no plano, né, hipotético. Apesar da decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela dizer que existem indícios de autoria e de materialidade, ou seja, de que existiram crimes, isso vai ser apurado ao longo das investigações e, efetivamente, se ele for condenado, aí sim a gente pode falar em cometimento de crime, né? Mas é legal destacar que os possíveis crimes suscitados, né, são os crimes, primeiro, de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, né? Os crimes também de golpe de Estado. Pensando aqui, e esse é um ponto que se bate muito na decisão cautelar dele, na questão da associação criminosa, ou seja, de que ele teria tomado ações ou omissões dolosas no contexto de outras pessoas envolvidas, de uma grande organização que teve desde seus financiadores até aquelas pessoas que efetivamente atuaram, né, digamos assim, com a mão na massa. Outros crimes também como explosão, crime de dano, todos esses crimes que a gente viu serem cometidos naquele domingo fatídico, né, eles eventualmente podem também ser pensados em responsabilização em relação ao ex-secretário, e se a gente tiver uma soma de penas,
de todos esses delitos, que são vários, né? Também se mencionou os delitos de terrorismo, a gente consegue chegar em montantes muito altos, tá? E até em montantes que superam a própria necessidade de um regime aberto ou semiaberto, pensando efetivamente até em um regime fechado. Então, a gente pensa, né, abstratamente em crimes que podem chegar a 15, 20 anos até, se, novamente, foram todos comprovados e eles foram condenados por todos eles. Na sua opinião, o senhor que trabalha nessas questões já há bastante tempo, doutor Raul, qual a penalidade para um caso como esse? A gente já viu outros casos acontecendo no ano passado, inclusive um caso bem conhecido no Rio. Qual a penalidade que um médico que abusa do paciente, ainda filma esse momento, deve receber? Olha, realmente, né, não tenho nem palavras para um crime desse, de uma gravidade altíssima, talvez a maior gravidade que a gente possa pensar. O fato do crime de estupro, ele ter sido praticado por uma pessoa em condição de vulnerabilidade, isso aumenta também a pena, né? Então a gente tem um patamar básico, que é o mínimo, bastante alto já, de 8 anos, e aí, dependendo das qualificadoras, enfim, da condição, do contexto, se pode alcançar patamar de 15 anos, até superar, né, dependendo do contexto, e lembrando aqui, novamente, esse patamar, ele prevê um regime de cumprimento de pena em regime fechado, tá? Claro, tem que se observar o contexto, novamente, mas, no geral, seria isso. A gente volta a conversar com o doutor Raul. Doutor, gostaria de saber o que muda com essa informação trazida aí pelo interventor federal, Ricardo Capelli, de que havia profissionais aí no dia das invasões em Brasília. Olha, essa informação, ela corrobora muito as suspeitas iniciais, né, até aquele pronunciamento do presidente eleito logo após os fatos, se dizia também isso, da responsabilização ampla, afinal, né, é muito curioso mesmo o fato de que mais de 100 mil ônibus tenham ingressado na capital e, enfim, não existia um esquema de segurança específico para isso. Então, o que se dá mais força ainda é aquele que eu já comentei, né, cometimento do crime de associação criminosa, ou seja, de que não eram manifestações espontâneas, muito pelo contrário, existia planejamento, existia técnica, financiamento, né, treinamento, podemos dizer também. Então, o crime de associação criminosa, acho que é legal de a gente pontuar aqui, que ele permite com que o aplicador da lei, o juiz, ele use mecanismos cautelares mais amplos. Então, ele tem uma possibilidade mais franca de utilizar, por exemplo, interceptações telefônicas, quebras de sigilo fiscais, bancários e também decretação de novas medidas cautelares de prisão, né? É um crime que ele tem um especial cuidado pela legislação penal e processual, exatamente por sua capacidade danosa tão grande, né? Pergunta de Jorge Serrão. Desde o começo, o Judiciário e o Poder Executivo começaram a defender a tese de que o que aconteceu em Brasília foi um ato de terror e que estaria enquadrado na nossa lei brasileira antiterrorismo. Só que a nossa legislação ela tem uma falha. Ela não prevê o crime de terror sob o aspecto político, que seria algo considerado até óbvio ululante, mas que a nossa legislação não prevê. O senhor acha que pode haver dificuldade para aplicação, para enquadramento desses arruaceiros na questão também do terrorismo em função dessa fragilidade do que está escrito na nossa lei? Muito bem colocado, eu concordo com você que a nossa legislação ela tem realmente essa falha e ela, na verdade, não é uma falha, né? Ela é um âmbito de atuação mais restrita, porque a questão política ela textualmente expressa como uma excludente do crime, né? Então, existe sim uma grande possibilidade de que esse crime, especificamente de terrorismo, ele não possa ser tipificado para essas pessoas. Agora, né, eu acho legal a gente mencionar, porque realmente o terrorismo constante na lei e o terrorismo, a palavra que a gente usa no dia a dia, eles têm, por vezes, sentidos muito distintos, né? O próprio terrorismo doméstico, que é o que se diz hoje em dia desse tipo de prática, é um termo muito usado e, por vezes, ele não tem uma correspondência direta com o Código Penal, com as nossas leis penais, né? Então, eu concordo com você, existe essa dificuldade exatamente pela lei, ela prevê esse local em que não há incidência desse delito. Doutor, em casos como este aí que o Matheus acabou de nos informar, prisão de quem participou ou financiou
melhor dizendo, essas manifestações. Nesses casos, se for comprovada a autoria, como deve ser a penalidade? Bom, nesse caso, a gente vai ter uma autoria que ela vai se estender, né, como para aqueles que efetivamente estavam em Brasília. Então, são os crimes, aqueles que eu já mencionei, golpe de Estado, né, enfim, até eventualmente crimes patrimoniais, depende muito também de qual foi o teor da organização, como isso foi tratado, né, quais foram as ordens emanadas e o que efetivamente foi cumprido. E agora, em relação aos possíveis funcionários públicos, a gente tem uma questão aí de imputabilidade, né, que se diz quando você pode levar aquele crime à responsabilidade do indivíduo. A gente tem uma questão de imputabilidade que se relaciona à omissão, porque essas pessoas, elas gozam a posição de garante, né, diz a lei, ou seja, elas têm uma determinação legal de agir de determinada maneira. Então, elas têm a responsabilidade por aqueles atos em decorrência desse permissivo legal, né? Além disso, a gente também pode pensar aqui em até outro crime, que é o de abandono de função pública, né? Ele é um crime que tem uma pena bastante baixa, enfim, mas, de qualquer forma, é um crime que ele está previsto no nosso Código Penal, efetivamente daquele que deveria ter agido por uma determinação de sua profissão, uma determinação legal, e assim não o fez, né? Posso mencionar, por exemplo, esse caso do bombeiro. Serrão, sua pergunta? Muito bem. Os poderes foram acionados, houve uma intervenção federal na segurança do Distrito Federal e o afastamento do governador, baseado naquela tese que nós discutimos ainda há pouco, da questão do terrorismo. E também da tal ameaça de golpe de Estado. Dá para configurar realmente esse tipo de ameaça? E uma outra pergunta que todo mundo quer saber. O ex-presidente Jair Bolsonaro, em função de estar enquadrado seu ex-ministro da Justiça, também pode entrar no rol dessas investigações ou desses enquadramentos legais, já que se fosse haver um golpe de Estado, quem seria o beneficiário? Talvez fosse ele, os bolsonaristas. Isso é cabível de raciocinar, doutor? São duas perguntas realmente que o mundo jurídico está debatendo intensamente, né? Eu até vou começar pela segunda, eu acho que ela é efetivamente um pouco mais simples, a questão do Bolsonaro. A responsabilização dele, ela já está sendo averiguada, né? Inclusive, ele foi inserido num inquérito policial como investigado, em um dos inquéritos do próprio STF, e se discute muito esses sinais que ele teria dado, esses acenos que ele dá, mais velados ou não aos seus apoiadores, né? E aqui a gente pode lembrar de algumas frases como as decisões dos ministros não serão por mim respeitadas, algo nesse sentido, né? Enfim, e é realmente possível a responsabilização dele, né? Muito em decorrência dessa questão que eu já disse um pouco antes aqui na nossa conversa, dessa possível extensão de imputabilidade, ou seja, de uma responsabilização ou por omissão ou efetivamente por alguma ação, né? Então, essa é uma linha de investigação completamente possível. E em relação aos atos terroristas, né, que a gente mencionou, e golpes democráticos, esses crimes, eles são delitos que efetivamente, em relação ao golpe democrático, né, o golpe contra a democracia, melhor dizendo, ele tem uma previsão da própria tentativa, ou seja, aqueles atos, eles precisam ser lidos a partir de que ótica, né? O que se esperava com isso? Efetivamente, não tinha nenhuma razão de existir, seria uma expressão de descontentamento ou não? Ou se queria demonstrar que existiria uma fragilidade do governo entrante, algo nesse sentido, né? Me parece ser muito mais a segunda hipótese e, assim, faz sentido você investigar esse tipo de prática de tentativa de demolição de um aparato democrático, né? Novamente, em relação ao terrorismo, como eu disse, a lei ela tem essa questão a ser discutida. Eu não trouxe o contraponto, né, que é daqueles que concordam que efetivamente o terrorismo pode ser tipificado, e isso se dá muito porque a lei ela prevê a não possibilidade de incidência desse crime no caso de manifestações políticas. O que se está dizendo é que aquilo não eram manifestações, aqueles eram atos de terror puro e simples, né? Então, você pode sim ter um alargamento interpretativo nesse sentido. Não exatamente o que eu concordo, né? Porque eu acho que a lei penal, ela deve ser interpretada sempre de uma maneira mais restrita, mas sim, esse debate vai ser feito pelo judiciário, né? E a gente precisa acompanhar qual vai ser o entendimento do STF.
Doutor Raul, a gente tem um tempinho curto aqui para uma última resposta sua, por favor, que seja breve, eu te peço. Essa minuta encontrada na casa de Anderson Torres na terça-feira passada, em que se contesta nesse documento o que Lula venceu as eleições aí de 2022. Qual é a gravidade desse documento? Ele pode ser usado numa CPI, por exemplo? Olha, a gravidade é altíssima, tá? Se a gente for pensar, vou ser breve aqui, né, como você me sugeriu, se a gente pensar na responsabilização penal por si só desse documento, é possível que não se entenda que teve nenhum crime, tá? No entanto, a gente deve ler isso como um indício de um contexto. Então, o que sugere que houve organização criminosa? Isso é um indício contundente, né? O que sugere que o objetivo era depor um Estado democrático do direito? Esse também é um indício muito contundente. Então, numa CPI, ela é dotada dessa função atípica de investigar, né, pelo Legislativo, com certeza isso vai ser um elemento fundamental e ele é relevante para os processos posteriores também. Bom, doutor Raul, obrigada pela sua entrevista aqui nesta manhã. Obrigada também ao Serrão pela parceria.